Olá, olá, olá! Bem-vindo a mais um vídeo pro canal Biblioteca Neuro. Antes de mais nada, meu nome é Matheus Banac, eu sou residente de neurocirurgia, estou especializando em abrir cabeças. E é por isso que eu faço isso aqui também, para você poder abrir a sua cabeça para o mundo que tem à sua volta e ao mundo neuro. Universo neuro, olha só, tem alguma coisa importante com esse nome. Universo neuro, que é justamente aquilo que pode te possibilitar usar aquilo que você tem dentro da sua cabeça, tá? A natureza, a evolução e Deus, independente qual seja a sua crença, gastou muito tempo e energia para poder chegar você na capacidade cerebral que você tem. E você, com toda essa capacidade, não sabe para que funciona esse mesmo cérebro que você tem. Então, esse canal está aqui justamente para te ajudar com isso, para que você saiba como utilizar essa máquina impressionante que você tem aí dentro da cachola, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a lógica do sistema nervoso central, que é o que? Receber informação, processar informação e dar respostas. Todo o seu sistema nervoso central, ele é baseado nessa capacidade. Desde o início, desde quando começou tudo lá nos princípios da evolução, as células tiveram que aprender primeiro a captar estímulos e depois a processar esses estímulos e responder. No início, os reflexos eram ou seja, as respostas eram muito simples. Então, você captava e respondia de uma maneira muito simples. Com o tempo, a capacidade de processamento, ela ficou cada vez mais complexa e você foi capaz de realizar cada vez mais coisas. E com isso também foi aumentando a complexidade dos estímulos que você conseguia perceber e a complexidade das respostas que você conseguiria dar. Mas, basicamente, tudo que tem no seu cérebro funciona com aquisição de informação, processamento de informação, fornecimento de resposta, tá certo? Então você recebe, processa e reage, tá certo? Bom, o que isso tem de importante? Isso é tão legal e tão fundamental que tudo no seu cérebro foi feito desse jeito. A grande questão é que, por exemplo, quando você tem um pensamento, a origem, né, desse pensamento, a origem da aquisição de informação desse pensamento, ele pode vir de vários locais diferentes. Por exemplo, você pode ver alguma coisa e isso desencadear um pensamento, e isso pode desencadear uma resposta ou outra resposta, dependendo do processamento que você tem. Então, vamos dizer que você é uma pessoa super saudável e você vê um doce e às vezes desencadeia um desejo de comer doce em você. Só que no seu processamento, lá dentro do seu processamento, você tem uma vida saudável. Você tem uma série de motivos de por que você é saudável. Então, você processa e você percebe, isso não é pra mim e eu não vou comer. Se você não é uma pessoa saudável, você é uma pessoa gordinha, viciada em doces, gordinha não no sentido literal, tá? Gordinha de olho gordo mesmo. Eu padeço desse mal, então eu posso falar, eu adoro chocolate. E aí você vai lá e você dá uma olhadinha naquele doce e você pensa assim, nossa, isso deve estar muito gostoso. E como você não tenha, né, aquele capricho cerebral ali de te dizer que você é muito saudável e você não deve comer aquilo, você vai lá e fala, tudo bem, eu mereço, eu trabalhei muito essa semana, então eu vou comer esse chocolate. E aí você vai lá e come esse chocolate. Ou seja, um mesmo estímulo para pessoas diferentes gerou respostas diferentes. Por quê? Porque a habilidade de processamento é diferente. E isso varia com todas as experiências que você tem na vida, com a sua capacidade, né, de perceber esses movimentos aí, se essa decisão é uma decisão emocional, límbica, ou se ela é uma decisão racional. E olha só que interessante, essa habilidade de decisão racional às vezes é até comprometido. Por isso que pessoas às vezes quando estão mais estressadas, mais tristes, mais, sei lá, qualquer alteração que você teve ansiosas, com medo, qualquer coisa que tenha alteração no seu estado emocional, às vezes vai assumir o controle. E aí, uma pessoa, por exemplo, muito saudável, que viu o doce, mas como ela está muito estressada, ela não comeria antes, mas como ela está muito estressada, ela acaba optando por comer. Ou uma pessoa muito saudável também vê esse doce e ela está triste de alguma maneira e ela acaba decidindo por comer. Ou seja, o mesmo estímulo gerou um processamento diferente e uma reação diferente. E o interessante é que quanto mais racional você for sobre isso, mais você entende quais são os estímulos que levam você a tomar uma determinada decisão. Isso funciona para tudo, tá? Do ponto de vista fisiológico normal, assim, dando mais informações diferentes e mais fisiologia mesmo propriamente dito, existe aí vários tipos de interpretação e processamento para a mesma informação. Por exemplo, nós como seres humanos, nós dependemos muito da nossa visão, ou seja, nós somos muito dependentes do sentido da visão. Então, só que a visão, ela traz uma infinidade de informações. Ela tem a informação daquilo que você realmente está vendo ali no campo visual, do centro da sua visão, assim como do campo visual externo, tem percepção luminosa, tem interpretação de movimento de objetos. Isso são uma infinidade de informações. Então, você tem que ver um objeto, você tem que entender o que é aquele objeto. Aquilo ali é uma colher, um relógio, é uma bicicleta, enfim, o que é que você esteja vendo. Mas você também tem que entender o sentido. Então, por exemplo, aquela bicicleta ela está parada, ou aquela bicicleta não, ela está movendo.
Opa, essa bicicleta está vindo em minha direção. Opa, essa bicicleta bateu em mim. Basicamente, você tem que interpretar várias coisas com a mesma base de informações. Vem um monte de informações em sua direção e você tem sistemas diferentes para você interpretar diferentemente essa informação. E aí você tem respostas diferentes. Olha só. Você tem, por exemplo, duas veias cerebrais, uma via visual dorsal e uma via visual ventral. A ventral está mais relacionada ao reconhecimento de faces, de objetos, reconhecimento de várias coisas, ou seja, de formas. Enquanto a via dorsal está mais relacionada à interpretação de movimento, localização, de características desse objeto, tá? Então, por exemplo, você tem uma propriedade que se alguma coisa vem na sua direção, você, além de fechar os olhos, você coloca a mão na frente, certo? Esse é um reflexo. Isso não depende de você. E isso depende simplesmente da interpretação do movimento. Ou seja, não importa se é uma bola, se é um pneu, se é uma caixinha de som, se é um celular, alguma coisa que está sendo lançada em você. Vocês que já tiveram mães que arremessaram coisas em vocês. Lembra de dizer um chinelo Rider? Já vi as experiências. E aí você simplesmente cobre o seu rosto e se protege. E independente do que é que seja, se está vindo na sua direção, você tem que desviar esse seu reflexo. Então você interpretou muito mais uma característica específica e teve uma reação com isso. Enquanto isso, então se você vê aquela pessoa que você adora, que você não vê tem muito tempo, você acaba tendo essa descarga de adrenalina e aquela coisa de tipo, nossa, tava com muita saudade, caramba, que legal te ver. E quando você vê uma pessoa desconhecida, você não vai ter essa mesma liberação de adrenalina, né? Essa saudade, né? Essa descarga de dopamina aí, de adrenalina, enfim, tudo que acontece quando você tem saudade de alguém. E isso foi mais porque você reconheceu. Então você interpretou uma outra característica aí da pessoa e não tanto o movimento. Não era tanto se ela estava correndo, se ela estava parada, mas sim quem é aquela pessoa. Ou seja, a mesma fonte de informação gerou duas reações diferentes dependendo da característica que eu estou analisando. Então seu cérebro é muito bom de fazer isso. Ele é bom de pegar informações, processar e dar respostas. E aí, cada tipo de pensamento, cada coisa que você faz na sua vida depende justamente do que você está tendo como fonte de informação, de algum processamento que você tem e a resposta que você dá. Então, é muito interessante que você saiba disso e que você perceba mais as coisas que te desencadeiam algum tipo de emoção. Por exemplo, você pode se sentir muito chateado quando o seu parceiro faz alguma coisa. As mulheres se sentem muito chateadas quando o homem deixa a toalha em cima da cama. Isso é algo muito comum, né? Muito falado sobre isso. Você talvez, mulher, queira entender aí por que você se sente incomodada com isso. Você pode justificar aí, todos os homens são desorganizados, que vai molhar a cama, blá 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 blá. Enfim, cada pessoa pode ter um motivo diferente. Algumas mulheres não vão ligar pra isso, mas vão ligar pra outras coisas. E o homem, você tem que aprender o que tá te deixando fazer aquilo, né? Qual que é o estímulo que te faz deixar a toalha molhada em cima da cama. Porque se você conseguir perceber qual que é o gatilho, qual que é o mecanismo de processamento, você consegue mudar um hábito que você tem. E isso pode ser benéfico para o seu crescimento pessoal, isso pode ser benéfico para a sua relação com o seu parceiro. Por exemplo, se você faz as mesmas coisas sempre de maneira automática, porque o seu parceiro fez determinada coisa, você às vezes não está fazendo isso de uma maneira tão racional, você está fazendo isso por um instinto, às vezes o seu parceiro não é exatamente a pessoa que é responsável por esse comportamento que você tem. Então isso acontece muito quando uma pessoa, por exemplo, tem um ex, passou por alguma situação aí em que ela sofreu por algum determinado motivo, então ela tem essa resposta, né, interna de quando acontece alguma determinada situação, ela reage de uma certa maneira. E às vezes você tá com uma nova pessoa e essa nova pessoa não tem nada a ver com quem fez aquilo com você, mas como você tem aquela mesma fonte de informação, ou seja, você recebeu aquela informação, você processou do mesmo jeito, a resposta vai ser igual. E isso pode ser muito prejudicial para vários relacionamentos com as pessoas. Isso também pode ser prejudicial para você na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, porque você às vezes tem hábitos aí que você nem percebe que você tem. Por exemplo, muitas pessoas têm o hábito de chegar em casa, deitar no sofá e assistir uma TV para descansar, tá? E isso você faz de uma maneira meio que subconsciente. Então você chega em casa, você vê o seu sofá e aí você vai lá e deita nele, porque isso está relacionado a descansar, você fica de boa lá. E você faz isso tão inconscientemente que você nem pensa na possibilidade de que isso seja um comportamento às vezes ruim. Se você começar a deixar, por exemplo, uma roupa de malhar lá em cima do sofá e quando você vê, olhar para aquele sofá ao invés de você querer sentar, você pegue essa roupa e vá para academia, você pode fazer com que seu cérebro, com o tempo, se torne mais apto, né, a querer que você faça exercício físico. Então você vai olhar para o seu sofá, você vai lembrar da roupa de malhar e de malhar. Então você mudou o processamento em torno
de um mesmo estímulo. Então, você conseguiu condicionar o seu cérebro a pensar em malhar ao invés de pensar em deitar e descansar, justamente com esse comportamento. Então, você olhou para a roupa, você pensou que você tem que malhar. É óbvio que no começo não vai ser tão bonitinho assim, né? Você vai ter uma dificuldade muito grande, você vai querer jogar a roupa de lado, deitar no sofá e descansar. Mas se você fizer isso por tempo suficiente, você vai acabar conseguindo desencadear aí uma nova associação e você vai mudar um hábito. E isso pode funcionar para todas as áreas da sua vida, o que é um poder muito interessante para você que nunca pensou sobre isso, tá certo? Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir mais um, para você que chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar com os amigos, porque a gente faz isso aqui justamente para poder abrir cabeças, para que você tenha cada vez mais informações sobre como funciona o seu cérebro. Essa máquina incrível e impressionante. Até a próxima no Biblioteca Demo. Uma super descarga de adrenalina e, opa, alguma coisa... A energia desligou aqui do nada.